Lucas 2, o tema da minha pregação hoje então é este: cresça espiritual e intelectualmente. Você pode acompanhar comigo? Versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Seus pais, falando seus pais, os pais de Jesus Cristo, era o contexto. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Caminho de um dia é cerca de 35 a 40 quilômetros que eles andaram para depois... Está faltando alguém. Verso 45. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. E todos os que ouviam, lembrando, Jesus aqui com 12 anos, 12, entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. E todos os que ouviram ficaram admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos procurando, muito ansiosos. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré. Preste atenção neste pedaço agora. E obedecia a eles. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Até aí, queridos. Nós vemos a única passagem na Escritura que fala a respeito de Jesus Cristo ali na meia-idade. Não vou falar adolescência, porque adolescência é um termo novo, cunhado há bem pouco tempo. E até então, até cunharem este termo de adolescência, os homens eram divididos entre crianças e homens. Não havia este meio termo que vai a princípio dos 13 aos 19 anos, chamado adolescência. Diante da Escritura, ou se é criança, ou se é homem. Não há outra definição. É interessante que nós vemos os pais de Jesus moravam em Nazaré e eles precisavam vir 3 vezes ao ano a Jerusalém para essa festa. E essa viagem era uma viagem de 140 quilômetros. Não havia carro. Ou você se montava em jumento, camelo ou a pé. Assim eram aquelas caravanas. Este episódio, ele é um pouco engraçado, para não dizer trágico. Quando José e Maria, eles de repente olham para o lado, cadê o menino? Não vou criticá-los, porque quem nunca esqueceu o filho em algum lugar, né? Que atira a primeira pedra. Quem nunca? Ou ser benigno com eles. O seu homem interior, o seu ser humano interior, ele é assim como o seu corpo físico. É necessário que eu e você venhamos a nos desenvolver, tanto espiritualmente como também intelectualmente. Faz parte da vida do ser humano. Crescer é o que nós precisamos em nossa vida. Só que hoje, nós vivemos talvez a geração de cristãos mais molengas que nós já vimos. Preguiçosos a todo custo. Não querem fazer absolutamente nada. Vivemos uma época onde os cristãos, eles não querem melhorar o seu casamento ouvindo a pregação do evangelho, voltando para casa e se esforçando para ser a cada dia mais um marido melhor, uma esposa melhor. Vivemos uma época onde os pais, eles não querem educar o filho, assim como a Escritura ordena, ensinar as crianças para que elas cresçam espiritualmente e intelectualmente. Não, eles não querem isso. A geração de crente a qual nós pertencemos é aquela geração que adora facilidades. E nem que para isso ele pague caro nessas facilidades. Porque convenhamos, voltar para casa, amar o marido, a esposa, ensinar o filho, a filha, constantemente, todos os dias dá trabalho. Muito trabalho. Se tiver um pastor ungido,
com o óleo que ele trouxe lá de Israel, que põe a mão na cabecinha da criança, a criança cai para trás, levanta e vira um anjo, nem que a gente pague 3 mil, a gente paga, né? Dá menos trabalho. Mas você percebeu como cristãos hoje, eles preferem acreditar nessas macumbas evangélicas a ter o esforço de ensinar os seus filhos do jeito que a Escritura ensina, de quererem crescer no conhecimento espiritual e intelectual como a Escritura ensina? Meu irmão, essas mandingas, não estou usando sem querer essa palavra, é proposital. Essas mandingas gospel são mais falsas do que produtos da Polishop. Mais falsas. Ou você acredita naquele que você põe, né? Põe o cinturãozinho assim e fica tremendo você, e você comendo brigadeirão com Coca-Cola, limão e gelo, você vai emagrecer, fica tanquinho, crossfit. Ah, não, tem que ser muito ingênuo para acreditar num negócio desse. Essas mandingas dos pastores de hoje conseguem ir além desse nível. O tanto de pseudos cristãos enganados por pseudos pastores, porque assim é a vida. Nós somos atraídos pelos nossos semelhantes. As pessoas hoje em dia, elas querem apenas resolver os seus problemas, não querem servir a Deus, não querem crescer em Deus. Tem um problema no casamento, eu quero resolver, não importa, tem que pagar quanto? É o carro que precisa ficar aqui? Que fica. Contanto que o meu problema seja resolvido. O que eu preciso? É passar no corredor com os 318 pastores, eles impõem as mãos sobre minha cabeça, então os problemas serão resolvidos? Não tem problema, eu faço qualquer sacrifício. Um escritor chamado Mortimer Adler, ele disse assim: não há rosas, mas pedras no caminho da verdade. Quem procura o atalho mais curto vai acabar no paraíso de idiotas. É assim. Não há caminho fácil. Eu queria vir aqui mostrar para vocês, irmãos, há um atalho que você consegue resolver os seus problemas de uma forma mais fácil. Não há. Não há atalho nenhum. Nós vemos muitos cristãos hoje que, devido a problemas na família, problemas conjugais, vamos dar este exemplo, eles preferem fazer o quê? Contratar um terapeuta. Vamos fazer terapia. E os terapeutas, sejam cristãos ou ímpios, eles partem de uma premissa que é bíblica. Qual premissa? É necessário conversa, diálogo. Diálogo. Claro que é necessário diálogo num casamento. A pergunta que eu faço é a seguinte: se não há conteúdo no marido e na esposa, vocês vão dialogar o quê? Vão conversar sobre o quê? Se são dois vazios, espiritual e intelectualmente. O que precisamos para vencer as nossas angústias e problemas da vida adulta é, de fato, amadurecermos no Senhor e também intelectualmente. Nelson Rodrigues dizia assim: jovens, pelo amor de Deus, envelheçam o mais rápido possível. Falando em que sentido? Falando que o Senhor testa teu servo. Em que sentido? Por que Nelson Rodrigues diz: jovens, pelo amor de Deus, envelheçam o mais rápido possível? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam amadurecer. O jovem precisa amadurecer. Você quer uma qualidade em um jovem que de fato ele está crescendo espiritual e intelectualmente, perceba se ele consegue admitir que ele é um tolo. O jovem que está no caminho certo é aquele jovem que diz assim: eu sou tolo. Eu sou um imbecil. Eu não sei nada da vida. Se você ouvir um jovem falando isso, pode ter certeza, este está no caminho certo. Porque o que nós sabemos na juventude? Achamos que sabemos tudo, que os nossos pais são ultrapassados, mas na verdade não sabemos absolutamente nada. Pais, eles não gastam tempo com seus filhos. E por conta disso, esse período de idiotização, ele se prolonga até os 30, 35 anos. Eu sei que é cansativo, talvez para você que trabalha num serviço braçal, trabalha fora o dia inteiro, e de repente você chega em casa e o menino quer brincar. Daí você fica doido da vida. Mas eu preciso descansar, este é o meu momento, televisão, pega a Sky, 10 mil canais, você nunca para nenhum. Só que vem falar para você, meu irmão, o seu trabalho não termina depois que você
fecha a porta do seu escritório e abre a porta da sua casa. Não, ali começa de fato o seu verdadeiro trabalho. A sua família, sua esposa, seus filhos, é assim que funciona. Agora, quantos pais nós vemos que gastam um tempo enorme com banalidades, com coisas fúteis, não se dedicam aos seus filhos em nada, e depois ficam lá. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Muitos não querem voltar para casa e se esforçar e ler a Escritura, porque, convenhamos, irmão, é trabalhoso. Estudar a Bíblia de uma forma decente é dolorido. Demanda esforço e tempo. Tudo que às vezes nós não queremos fazer. Perder tempo, entre aspas, e nos esforçarmos. Agora, neste processo de amadurecimento, seja de nós como seres humanos, ou seja dos nossos filhos, para que eles possam crescer, a família é fundamental. É de suma importância. Se não houver pais que se dedicam aos seus filhos a ensinar aquilo que de fato é relevante, aquilo que presta, não reclame do seu filho ser um Fiuk da vida, pedindo perdão por ser homem, hétero e branco, chorando aí nos quintais da vida. Não reclame. É necessário dedicação. Se você tem filho, você sabe como que é. O que uma criança, o que um jovem prefere? Ler a Escritura numa versão, não é essa nova tradução da linguagem de hoje, que é muito fácil. Uma versão um pouquinho mais complexa, Almeida, Revista Atualizada, século XXI, que tem algumas mesóclises no meio ali, que até a gente dá um bug na mente, né? Consertá-lo-ei, perdê-la-á. Meu Deus, o que é isso? O que uma criança prefere? Ler uma escritura dessa forma ou assistir Jovens Titãs? Uma vez eu perguntei para meus filhos, o que seria o dia ideal para você? Primeiro, pai, nada de celular para nos acordar despertando. Não. Acordar natural. Televisão, chegar a almoçar, arroz, feijão, bife, batata frita, televisão de novo. Essa é a vida que eles querem. Essa é a vida que muitos têm. Eles não querem, naturalmente, se esforçar. Nós somos assim. Não queremos, naturalmente, nos esforçar. Agora, o esforço mental e moral, ele é de suma importância. E isso nossas crianças não possuem. Consegue perceber a importância do papel dos pais? Se você que tem um filho, você não preza pelo desenvolvimento espiritual e intelectual da sua prole, você está falhando como ser humano. Você está falhando absolutamente como pai. E então depois, você não vai poder reclamar. Quando o seu filho tolo for iludido por professores militantes ou por pastores vestidos de chapolim que pregam um evangelho raso, superficial, e a primeira dificuldade que ele tiver da vida adulta, ele vai chafurdar, vai desanimar, vai dar crises existenciais nele. É por isso que esquerdistas eles querem destruir as famílias de todas as maneiras, porque eles sabem que um garoto tolo, imaturo, é presa fácil para que seja massa de manobra para esse povo perverso. Quer que seu filho tenha um bom caráter, um bom casamento? Seja alguém de caráter. Seja alguém que se esforce. E se você se dedicar, e quando eu digo se dedicar, não é você chegar amanhã, segunda-feira, e sentar e ler a Bíblia para o seu filho. Se você tiver um estilo de vida, de ensiná-lo, de se dedicar, de aprender juntamente com ele, é bem provável que depois de uns 15 anos ele comece a se tornar alguém melhor. Mas é necessário esforço e tempo. Eu quero passar aqui alguns princípios dessa noite. Então põe o primeiro ali, por favor, Miguel. O primeiro princípio é o seguinte. Os pais de Jesus eram fiéis. Extremamente fiéis. A lei exigia que pelo menos 3 vezes ao ano eles saíssem de sua cidade, caminhassem 140 quilômetros para adorar a Deus. E sabe o que é mais interessante? Meu irmão, vamos lá. Eu não sei o irmão que vem mais longe daqui. Talvez foi o Rocha hoje, Lorena, né?
sei quantos quilômetros dá de Lorena para cá. Tem ideia mais ou menos, Rocha? Não. Que uns 30? Pouco menos? Vamos arredondar aí, 30. Veio de carro ou de moto? Carro. Ar-condicionado? Não. Crematório igual o meu, né? À noite é mais tranquilo. Mas vamos lá. 30 quilômetros. Demora um pouquinho. Mas está no carro, sentado. Imagine os pais de Jesus Cristo. 140 quilômetros montados no lombo de um jumento. Devia até assar. Não tinha minâncora na época. Você imagina? O desgaste. E sabe o que é mais interessante? Eles não falhavam. Quando tinha celebração, eles estavam lá. Olha o exemplo que eles davam para os seus filhos. Olha agora, a maioria dos pais como são. É uma simples dor de cabeça, ele é o primeiro a não vir ao culto. É qualquer coisa que surge, ele coloca Deus em segundo plano. E depois vai querer falar para o menino, para a menina, você precisa buscar a Deus, eles não vão. Por quê? Porque você não é exemplo. Como? Olha esse exemplo que nós temos. Você é exemplo para os seus filhos, como já disseram. O que você faz, fala tão alto, que os seus filhos não conseguem ouvir o que você diz. Não adianta você dizer algo com a boca, e nas atitudes, você agir de forma totalmente contrária àquilo que você professa, de forma oral. Não adianta. É necessário que os nossos filhos nos vejam orando de joelho no chão de manhã, que eles nos vejam constantemente com a Bíblia lendo, que nos dias de culto, eles nos vejam como os primeiros a estarmos prontos para cultuar a Deus. Bem, nós não somos exemplo, qualquer coisinha, não, Deus entende, tem culto outro dia. Como? Se seus filhos tivessem a mesma fé que você tem, você acha que eles seriam bons crentes? Ou seria aquele crente mais ou menos? Se nós, sendo exemplos, falharmos, só um milagre mesmo, para que os nossos filhos andem no caminho correto. Só que o cristão moderno hoje, ele tem os seus subterfúgios. O que ele costuma dizer? Eu posso servir a Deus em casa. Claro que posso. Pastor, não fui ao culto, mas no outro dia, o YouTube, estava lá. Vi os vídeos no Instagram. Eu consigo servir a Deus em casa. Mentira. Não consegue, de forma alguma. Eu sei que por conta da pandemia, nós vemos também muitos crentes mostrando a verdadeira cara, né? Qual o problema? Um culto com máscara, com distanciamento. Uma pessoa que vai a tudo que é lugar, vai ao supermercado, vai a posto de gasolina, vai à feira, vai a tudo que é lugar. Ah, não, mas o culto, cuidado, Covid, né? Mata. Só mata na igreja. Eu posso servir a Deus em casa. Eles tinham um mandamento. E eles eram irrepreensíveis quanto ao mandamento. Por que nós não podemos ser? O discurso moderno hoje é, pastor, mas nós não estamos mais na lei, estamos na graça. É mesmo? Paulo diz que a lei é boa. Então por que não podemos cumpri-la? Além do mais, eu já expliquei nas pregações de Romanos a respeito disso, o sentido quando a Bíblia diz que nós não estamos mais na lei, é no sentido de que a maldição da lei não está mais sobre nós, porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. Isso é não estar sob a lei. As condenações da lei não pesam sobre nós, porque Cristo Jesus pagou este preço. Agora, olha como são hipócritas os crentes de hoje. Não estamos mais na lei, estamos na graça. Isso diz o crente que ele não quer cumprir os mandamentos da lei, mas ele reivindica todas as promessas do Antigo Testamento. Não, os mandamentos não, mas as promessas essas servem para hoje. Consegue perceber a hipocrisia? Hipocrisia pura. O Antigo Testamento diz, não matarás. Por conta disso, não estamos mais na lei, vamos sair matando? Atropelando todo mundo que quisermos? De forma alguma. Não é novo as pessoas dizerem assim, mas Deus não habita em templos. Já viu esse papinho de desigrejado? É claro, Deus não habita neste salão, em termos de estrutura física. Igual esse dia eu estava embaixo com os irmãos aí. Nós temos essa plataforma aqui, que é um pouco mais alta. Com qual objetivo? Apenas para vocês me verem melhor, porque eu sou baixinho. Apenas para quem está aqui na frente,
poder de fato olhar toda a congregação e para vocês também poderem ver, porque se ficamos no mesmo plano, as pessoas do fundo não veem. Apenas por isso. Eu falei, irmão, a gente precisa, vamos lá arrumar o palco. Pastor, palco é para show, é altar. Mas a nomenclatura não importa. É que muitas pessoas são tão religiosas que elas pensam o seguinte: este pedaço aqui é um lugar sacrossanto. Para você pôr aqui, meu irmão, você precisa ter uma fiação direta com Deus. Ai daquele que põe o pé aqui em cima sem estar consagrado. Irmão, se puder pisar aqui quem for santo, sem pecado, todo mundo aqui tinha sido fulminado já, começando por mim. Não é novo esse discurso, Deus não habita em templos. Isaías já disse, Salomão, o próprio Deus já disse, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor de Hebreus vai dizer assim: não abandonemos a prática de nos reunir. Ele não põe aqui entre parênteses, pode ser online também, hein? Não abandonemos a prática de nos reunir, ou na versão revista atualizada é melhor, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima, e o dia ali com D maiúsculo, se referindo ao dia do Senhor, da volta de Cristo. Não deixeis de congregar. Pastor, o que é congregar? Pode ser online? Não, não pode. Congregação vem da palavra eclésia, que significa de fato assembleia, chamados para fora. A palavra grega aqui, a ideia é a seguinte: os atenienses, os filósofos, eles quando precisavam resolver um problema da cidade, discutir sobre políticas de Atenas, o que eles faziam? Eles saíam para fora, sendo redundante de propósito, eles saíam para fora de suas casas e então eles se reuniam ali justamente para quê? Para discutir sobre os rumos da cidade. Então é exatamente isso, né? Sair de onde você está. Agora, o Novo Testamento, ele, para se referir à igreja, ele empresta esta palavra e diz assim: os cristãos devem fazer a mesma coisa. Se pudéssemos traduzir essa palavra eclésia de uma forma melhor, seria a seguinte: indivíduos chamados para saírem de suas casas, se reunirem com os irmãos para ouvir a palavra de Deus. Isso é essa igreja. Essa igreja que você quer ser particular lá, sozinho, não existe. Pastor, mas calma aí. Já viu aquele argumento? Eu não estou indo à igreja, mas eu não abandonei a Deus, não, pastor. Constantemente eu ouço isso. Eu digo, abandonou sim, você é um desviado cão, você precisa voltar. Está desviado. Como assim? Eu abandonei a congregação, a comunhão dos santos, que é a ordenança da Escritura, mas não abandonei a Deus? Mentira. Segundo a Bíblia, você abandonou sim. Os pais de Jesus, eles não faltavam às reuniões. E quem somos nós para faltar? Que o culto seja algo sagrado, literalmente sagrado. Precisamos ter isso em nossa mente. O culto é algo sagrado. Segundo princípio, tenha a responsabilidade o mais rápido possível. Na cultura judaica, um menino, ele passava por um processo ali em sua vida quando ele chegava aos seus 12 anos. Há uma certa dúvida ali, né, de se é com 12 ou se é com 13, mas é mais provável que seja com 12 anos. Ele passava por um rito chamado Bar Mitzvah. O que era este rito? A partir dos 12 anos, ele era considerado como filho da lei. A partir dos 12, o menino tinha responsabilidades e seria tratado como homem, diante de Deus e diante das pessoas. 12 anos. Hoje na nossa sociedade nós vemos homens com 40 anos que continuam sendo meninos. Não aprenderam a amadurecer. E sabe qual é uma das grandes qualidades de um homem de verdade? Compromisso. Ele é compromissado com as coisas. E você ter compromisso é você não fazer apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que lhe traz prazer, apenas aquilo que é gostoso. Porque, é claro, há coisas que são prazerosas de fazer em detrimento de outras, que são penosas. Mas o que nós vemos em um homem de verdade, compromissado, é que ele faz.
independentemente de ser bom ou não. Por que você acha que muitos homens hoje na Igreja de Deus não querem liderar um pequeno grupo, se envolver na obra? Por quê? É pesado. Ah, sim, às vezes é chato. Reconhecimento, na maioria das vezes, é zero. Zero. Não estou dizendo todos, né? Os irmãos são uma bênção, mas se você vai liderar no pequeno grupo com o objetivo de receber uma tapinha nas costas, dizendo, oh, puxa vida, esse líder maravilhoso, Ultra Mega Power Plus Advanced, parabéns. É isso que nós queremos? Tapinha nas costas? Por quê? Que muitos não se envolvem. Ora, porque só querem fazer o que convém, o que é prazeroso, o que não nos custa nada. Agora, olha o que o menino Jesus fazia. E o texto já é claro. O menino crescia e se fortalecia. O menino crescia. Agora nós somos convencidos que crianças não podem ter responsabilidade. Onde já se viu, pastor? 10 anos vai dar responsabilidade para o menino? O senhor está falando sério que com 10 anos ele precisa dobrar a roupa de cama dele, estender a cama e arrumar? Não, pastor, muita coisa. Como assim? Jesus com 12 anos era considerado como homem. Davi com 17 anos, diz a Escritura que ele sabia matar gigante. O que os jovens de 17 anos sabem fazer? O gigante que ele mata é no God of War, o máximo. Só. Não tem habilidade nenhuma. Davi matava gigante, enfrentou urso, leão e sabia tocar harpa. Os jovens hoje em dia não sabem nada, absolutamente nada. Olha, no Peru, nosso país vizinho aqui, sul-americano, com 16 anos, uma pessoa pode casar, um homem pode casar. Por que com 16 anos eles podem casar? Porque com 16 anos, eles sabem arar um campo, eles sabem construir uma casa, eles conseguem sustentar uma mulher. Por isso eles podem casar com 16 anos. É o que eu sempre ensino aqui na igreja. Qual que é a idade do seu filho se relacionar? Quando ele tiver condição de sustentar a ele e mais quem ele quer se relacionar. Do contrário, não é hora. Pastor, meu filho tem 20 anos e ganha R$600 por mês. Não é hora de casar. Simples. Se ele não consegue sustentar a ele e mais uma pessoa, vai se envolver em relacionamento para quê? Não existe, ainda mais, constantemente eu falo, o relacionamento cristão visa o casamento. Daí você quer fazer o quê? Quer ficar fazendo igual Noé, passeando na vinha? Ora, tem dúvida que você vai acabar bêbado? Isto é ser homem. Nós precisamos aprender a passar responsabilidade para os nossos filhos, é claro, de acordo com a idade deles. Não vamos ser muito impositivos, colocar um peso que eles não conseguem carregar. Claro que não. Mas tem muitas coisas que eles dão conta. Você acha que eles dão conta de cortar a grama 3 horas da tarde, naquele sol escaldante? Dão conta. Claro que dão. Ai, pastor, mas ele vai suar, vai passar mal, não tem problema não. Desmaiar, depois volta. Hidrata rapidinho. Agora não. Não podemos dar nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de responsabilidade. Tem que dar, irmão, de acordo com a idade. Dê responsabilidade e cobre de acordo com a responsabilidade. Olha, mais uma vez, me perdoa dar esse exemplo aqui pessoal, mas eu não achei outro, eu sempre tento procurar outro. O meu filho de 10 anos, 10? Fez 10 ontem. Vai juntando muitos filhos, você vai caducando, né, as idades ali. 10 anos, fez agora. Ele cuida de toda a programação da rádio. Questão de colocar áudio, propaganda, vinheta, enviar para a internet, tudo, os dias da semana, tudo. Eu não mexo com nada, ele faz. Essas edições de vídeo que nós vemos, Instagram, Facebook, ele que faz. E é trabalhoso. Quem mexe com edição sabe, é trabalhoso. Teve uma semana, no mês passado, ele esqueceu de mandar a programação para a rádio uma semana. E eu repreendi, falei, você não pode esquecer. Porque se você esquece, o dono da rádio, ele repete um mês. E fica a mesma pregação de novo. Não pode esquecer. Pai, me perdoa. Claro que perdoa. 2 semanas atrás, esqueceu de novo. Descontei 10% do salário dele. Eu o pago para isso. Então ele precisa sentir. Para mim não faz diferença nenhuma aquele dinheiro dele. Para ele faz falta. Claro que faz. Responsabilidade. Se nós não nos ensinamos essa questão de ser responsáveis,
Eles vão achar que dinheiro dá em árvore. Vão querer todo dia acabar o culto, comer lanche, comer pizza. Não. O dia que seu filho quiser alguma coisa, dê. Mas antes de dar, dê um trabalho antes. E que ele faça por onde? Não fez direito. Não vai receber. Daí tá lá, eu coloquei meus 2 mais velhos, falei, vai limpar o carro. E eu pago os 2, né? R$2 para cada um. Pastor, explorando esse criança. Quiser lavar o carro lá em casa, R$4. Daí, você vai querer agendar já, né? Eu tô lá, eu vi que o mais velho arrebentando de limpar, esperando um monte de coisa, e o outro do meio, perdido na vida. Daí terminou, falei, tá bom. Peguei os R$4, dei pro mais velho, claro. Pai, você não vai dar para mim? Falei, não! Claro que não. O seu irmão fez o seu serviço, ele vai receber o seu dinheiro. Vai ficar sem. E você que recebeu, você não vai comprar nada para ele não, porque às vezes não compra as coisas pro outro, né? Não vai gastar só com você. O mercado de trabalho não vai refrescar para eles. Não vai. Eles precisam aprender a fazer direito. Pode perguntar para eles. Às vezes faz a mesma coisa 5, 6, 10 vezes. Porque não ficou bom. Pai, agora tá bom? Não, não tá, faz de novo. E agora? Não tá. E agora? Não tá. Agora não. Vai fazer até ficar bom. Ou você acha que lá no trabalho, na empresa, ele vai apresentar um serviço de qualquer jeito e o patrão vai falar, não tá aquela maravilha toda, mas tá bom, dá para ir, né? Não, vai embora e vai contratar outro. É assim que funciona. Precisamos moldá-los para a vida, senão eles serão molengas durante toda a sua vida adulta. Então, nós precisamos aprender a crescer, tanto espiritual quanto intelectualmente. Você precisa pôr o seu filho para ler a Bíblia. Você precisa ler, porque como você vai ensiná-lo se você não faz? Agora, jovens chegam à vida adulta hoje em dia, sem saber interpretar um texto simples. Simples. Já falei para os irmãos, né? Às vezes as pessoas perguntam nas redes sociais, pastor, qual os horários de culto da igreja? Eu mando a tagzinha. Tá lá, Resgatar Pindamonhangaba, quarta e domingo, 7h30 da noite, endereço. Eu mando a foto. Pastor, mas que hora que é o culto? Eu ponho essa mãozinha para cima assim, né? Tá aí, criatura. Eu ponho 7h30. E qual o endereço? Ai, gente, é Deus ter essa gente demais, né? Mas, via de regra, a maioria é assim. Não consegue interpretar um texto simples. Não conseguem desenvolver atividades que não são nem tão complexas. É uma antena que vem na caixa, aquela, né, de jacaré, se eu não me engano lá. Gente, vem com o manual. Ai, não sei como faz. Gente, tem o desenho. Hoje em dia, se não tiver um aplicativo no YouTube que faz as coisas, eles não fazem nada. E mesmo com isso, fazem de qualquer jeito. Se nós queremos que os nossos filhos se desenvolvam bem, isso vai requerer disciplina, tempo e dedicação. Terceiro princípio, Jesus tinha pais comuns. Porque talvez você pense assim, pastor, Jesus ele era um cara super para frente, por quê? Ele era Deus. Mas lembrando, ele era Deus e era homem também. E os seus pais não tinham nada além daquilo que nós temos, a não ser o temor a Deus. É isso que nós temos, é isso que eles tinham. Eles não tinham qualidades muito acima disso, não. A maioria, sem estudo, sem nada. Carpinteiro, meu irmão. Maria, dona de casa. Mas eram tementes a Deus. Nós vemos o texto falar sobre Maria. As pregações anteriores eu disse sobre ela que Maria foi fiel a ponto de colocar a sua própria vida em risco. Por quê, pastor? Ora, ela diz, estou grávida. E não era casada. A lei punia a mulher adúltera com apedrejamento até a morte. Maria mesmo assim disse, Senhor, que faça em mim a tua vontade. Não sei como eu vou explicar, mas é assim que o Senhor quer, assim eu farei. Ela podia morrer. Literalmente podia morrer. José também foi tão fiel quanto. Porque olha, se Maria adulterou e engravidou, ela engravidou de alguém. Ora, de quem? Só podia ser do noivo. Além do mais, imagina Maria dizendo, não, eu estou grávida do Espírito Santo. Imagina os amigos de José. E José, quem que é esse Espírito Santo aí? Fala para nós. Mora com a rua. Podia ser o primeiro galhudo da história, né? Na lei, os adúlteros, eles tinham que morrer. Maria e José foram fiéis. Mas ainda assim, eles eram pessoas humanas, como nós, aqui. Meu irmão,
Eu vou me esforçar para ser o mais benigno possível com José e Maria. 3 dias até eles encontrar o filho de novo. Que pai e mãe que é esse, gente? Que anda 40 quilômetros. Oh, gente, já está faltando alguma coisa. É o seu filho, não, filho de Deus. Gente, perdemos ele, volta. Você imagina. Mas vamos lá. Havia um costume naquela época de quando essas caravanas viajavam, as crianças ficavam na parte da frente com as mulheres e os meninos, já que tinham passado pelo Bar Mitzvah, já na idade de 12 anos, ficavam para trás com o homem, com o marido. Vamos aqui dar, o benefício da dúvida. Jesus estava nessa idade indo para lá. Vamos, na melhor das hipóteses, pensar assim. Maria está indo à frente sem o menino. Pensando, Jesus está com José lá atrás. Claro. E José também estava ali indo, sossegado sem o menino, pensando, Jesus está na frente com Maria. Sendo bem benigno. Mas ainda que nós sejamos o mais benigno possível, eles foram displicentes como pais. Displicentes. Um parênteses. Você vê às vezes os católicos orando para Maria, Maria, cuida de mim. Gente, não cuidou do menino. Um só. Gente, vai cuidar de você? De um monte. Fecha parênteses. Mas olha, não importa o que tenha ocorrido, eles foram displicentes. Ainda que eles ficaram pensando, José, tá com Maria lá na frente, e Maria tá com José lá atrás. Calma aí, você caminha 3 dias e não pergunta para sua esposa se está tudo bem com seu filho? Você não dá uma corridinha lá, tá tudo certo aí, amor, com você, com a criança? 3 dias! Mas a segunda debilidade deles foi ainda pior. Sabe qual foi? Lembra que apareceu o anjo a Maria e disse que ela teria filho. Depois ela viu Zacarias falar do menino. Ela viu Isabel falar do menino. Ela viu os pastores falar do menino. Ela tinha todo esse testemunho aí. Ainda assim, diz a Escritura que eles não compreendiam o que Jesus falava. Porque Jesus deixou claro, como nós lemos, vocês deveriam saber que convinha eu estar na casa de meu pai. Por isso que ele estava ali no templo. Jesus, com 12 anos, ele tinha certeza de quem ele era e de qual era a sua missão. Mas ainda que os pais deles tenham falhado, e de forma grave, ainda que os seus pais tenham falhado com você. Eu já ouvi cada história de pais que falharam e falharam muito. Nós não podemos colocar o resultado de uma vida miserável que nós temos na conta dos nossos pais, porque eles erraram. Não, não podemos de forma alguma. É claro, nós colhemos os que nossos pais plantaram? Claro que sim. Em certo sentido, sim. Se o seu pai era alguém que tinha uma certa habilidade com finanças, com negócios, e ele pode ter deixado para você casa, alguma coisa assim, para que você case e já esteja na frente dos outros, claro. Se o seu pai, a única coisa que ele tinha de herança era dívida, as dívidas dele também passam para você. Mas, no final das contas, nós somos os responsáveis por nossa vida. Nós temos essa responsabilidade, não podemos culpar. Não é porque os seus pais foram divorciados que a sua vida está fadada também ao divórcio e ao fracasso. Não é porque você teve uma vida de ignorância que os seus filhos também precisam dar no mesmo caminho. Nós podemos sim reverter a história ruim que nós tivemos por conta de falta de sabedoria dos nossos pais, ou até mesmo porque foram pais maus para nós. Claro que podemos reverter. Se há arrependimento da nossa parte, fé em Cristo Jesus, não há problema. Ainda que nós tenhamos herdado um campo ruim, é claro que Deus é poderoso para que este campo ruim possa se reverter em bênção, ou ainda que nós não tenhamos herdado nada. Por que Deus não nos pode fazer avançar e prosperar mesmo sem ter tido nada que vieram dos nossos pais? Claro que pode. Pastor, você está dizendo de algo material? Sim, claro. Qual o problema? Não podemos polarizar as coisas. A teologia da prosperidade, ela vai para o extremo de que você só é crente se você tem bens materiais. Está em dificuldade, você é um pobre, miserável, quebrado, está em pecado. Está com dívida, não é próspero, pecado. Eles endeusam dinheiro.
Mas nós também não podemos ir para o outro lado, do lado franciscano, que demoniza o dinheiro, achando que o dinheiro em si é mal. Quem disse? Não é. E é claro, ainda que nós tivéssemos uma vida toda ruim e bagunçada por conta de nossos pais no passado, quem disse que Deus não pode nos abençoar financeiramente? João disse que nós devemos orar por isso. Ele diz assim, olha, eu oro para que vocês sejam prósperos como é próspera a tua alma. Agora não, os crentes reformados acham que não pode orar para ser próspero, porque é pecado. Leia sobre os puritanos. Os puritanos calvinistas, eles eram extremamente prósperos. Por quê? Porque eles de fato faziam todo o trabalho para Deus. E a consequência de você trabalhar da melhor maneira possível é que você vai prosperar. Conversava com o irmão umas 3 semanas, ele me levou à empresa dele, nem é da nossa igreja. Ele me levou à empresa dele e disse assim, pastor, eu nunca tive nada. Absolutamente nada. Meus pais não me deixaram nada. Tudo que eu conquistei foi pela graça de Deus e trabalho. Ele me levou na empresa, ele já tinha 2 e abriu a 3ª, né? Ele começou a mostrar para mim, olha pastor, aqui é assim, aqui é assado, aqui é aquilo outro. Só aqui, esses equipamentos aqui, são 15, paguei 25 mil reais em cada um. Aqui paguei tanto. Só que nessa empresa eu investi 4 milhões e meio. Você tem noção do tanto de dinheiro que é isso? Eu não tenho. Não tenho nem ideia. Nem o meio. Você acha que Deus não pode nos prosperar dessa forma? Claro que pode. Mas ele o tempo todo dizendo, não, mas não é, a minha felicidade não está nisso daqui. Se precisar eu vendo tudo também, não tem problema não. Deus pode, mas a maior riqueza que nós temos, sem sombra de dúvida, não é material, é a espiritual. Se nós herdamos o pecado e a condenação por conta de Adão, o que a Escritura vai dizer para mim e para você é que nós também herdamos o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 5, Paulo vai dizer assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se por uma ofensa, pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo está ali abordando que o pecado passou a todo ser humano por conta de Adão. Mas a graça também veio a todo ser humano por conta de Jesus Cristo. Portanto, não culpe, meu irmão e minha irmã, os seus pais. Não importa o que eles fizeram. O mandamento bíblico é honre pai e mãe. Não é culpe pai e mãe. Pastor, mas eles fizeram coisas absurdas. Eu sei. Hoje eu vi testemunho de pais que abusavam das filhas. Algo surreal. O que devemos fazer? Perdoar e esquecer. Este é o mandamento. E para encerrar, põe-lhe o 4, por favor. Pode deixar. Quarto princípio, Jesus era obediente. Toda uma vida de Jesus, aqui de Jesus Cristo, resumida em uma frase, na versão revista e atualizada, diz assim, em tudo lhes era submisso. Você consegue imaginar? Estamos falando aqui de Jesus Cristo, não é uma crença qualquer. Jesus, a despeito de toda a debilidade e falta de compreensão de seus pais, mesmo eles sendo limitados e não compreendendo o que ele mesmo dizia, olha como Jesus Cristo os tratou. Eu não sei quanto a você, mas o que te mais impressiona em Jesus Cristo é ele diante de uma tempestade dizer, acalma-te, ó mar, e o mar calma. Ou é a sua mãe chamar, Jesus, vem para dentro. Sim, senhora. Eu não sei. O que mais impressiona é Jesus dar ordens à morte, como ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E a morte é vencida? Ou é Jesus se meter a um mortal igual o seu pai, carpinteiro? O que o senhor quer, pai? O serrote? Sim, senhor, já trago. É de se impressionar. Muitos dão inúmeras desculpas para não obedecer os seus pais. Ai, meu pai é ultrapassado. Ai, meu pai não sabe nem mexer no celular direito. Ah, pai, as coisas mudaram da sua época. Claro que mudaram. E para pior, infelizmente. Mas não adianta. A obediência deve permanecer. Jesus não pensou assim, olha, eu preciso sair de minha casa para cumprir a missão ao qual meu Pai Celestial me deu. Você não vê ele dizendo isso. O que você vê é ele mostrando de forma prática que, enquanto eu estiver na casa de meus pais, a minha missão é ser obediente a eles. Sim, senhor, não senhor. Sim, senhora, não senhora. Esse é o exemplo que nós temos. Isso é tão sério que em Números capítulo 30, quando um filho que não era casado, uma filha virgem,
ela queria oferecer um sacrifício a Deus. A lei diz assim: se a filha quiser oferecer um sacrifício a Deus, mas o pai dizer não, Deus não vai aceitar o sacrifício. Olha como era a lei. O pai falou: não vai fazer? Não faça. Olha o exemplo de Abraão e Isaac. Abraão escolheu uma esposa para o seu filho. É claro, não estou dizendo que você vai escolher a esposa para o seu filho. A última palavra tem que ser dele, mas nós temos que aconselhar. Se bem que hoje em dia, talvez a melhor escolha mesmo seja a gente escolher pelos filhos, né? Que a possibilidade deles olhar apenas um corpo, um gelzinho no cabelo e ficar doido. Não é a menina você, olho azul, gel do cabelo. Não, olho azul e gente feia é igual feriado no domingo, não serve para nada, nada. Daí tá lá o rapaz, ele vê um corpo escultural. Então já fica, ai, que lá que Deus tem para mim. Será? Isaac escolheu. Abraão escolheu para o seu filho. Foi a melhor escolha. Esses dias, meu filho mais velho teve uma oportunidade de mudar de trabalho. E eu coloquei para ele as duas opções. Eu já sabia que era melhor. Mas eu queria ver se ele ia chegar onde eu queria, né? Filho, então, aqui você vai ganhar mais, sim, se assado, mas é mais longe, vai fazer assim, se assado. Aqui é mais perto, mas daí talvez você demore um pouquinho mais para alcançar aquele salário. Eu coloquei as duas opções ali, deixei ele pensar, e nós debatendo ali. Até que ele chegou onde eu queria. Pai, o que você acha que eu faço? Faz isso? Pode ter certeza. É a melhor escolha. Muitos jovens hoje deixam de ouvir a Deus quando eles tapam os ouvidos para os seus pais. Esta é a maneira que Deus mais fala com os filhos. Através da boca dos pais. Quer ouvir a Deus? Ouça-os. É claro, não só através dos pais, de pais falhos, assim como era também José e Maria. Mas repare, o nosso mundo, a obediência é quase que um símbolo de ignorância. Pedir conselho para alguém, não, onde já se viu isso? É símbolo de fraqueza de pessoas que não pensam por si mesmo. Como assim? Você vai tomar uma decisão, você foi pedir conselho para o seu pastor, para o seu pai, para alguém que sabe mais que você. Eles se esquecem que os cristãos, eles são descritos não como leões indomáveis, mas que a Escritura, ela usa a figura para nos retratar, é ovelha, servo, aquele que apenas obedece. Eu sei que hoje em dia se submeter aos pais, pastores e líderes é tido como fraqueza, como alguém que não tem opinião própria. Será mesmo? Jeremias vai dizer assim, o Senhor através de Jeremias: dar-vos-ei pastores que vos apacentam com sabedoria e inteligência. Eu não estou dizendo que nós pastores temos monopólio de todo conhecimento, não. Conhecemos mais a Bíblia e por conta disso aconselhamos segundo a palavra. Tanto é que quando alguém sempre pede uma opinião para mim, seja pessoalmente ou através das redes sociais, eu sempre falo, a Bíblia diz tal, tal e tal coisa, porque a autoridade que eu tenho é a autoridade da Escritura. A minha opinião pouco importa. Sabe quem que se importa com a minha opinião? Só eu. Só eu. A pessoa que mais importa com a sua opinião é você. Mas este é o sentido de que, olha, é alguém que conhece mais a Escritura do que eu. Além do mais, Provérbios também diz, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Multidão de conselheiros, não multidão de fofoqueiros. Conselheiros. Muitas das coisas que eu tive dúvida na minha vida, e às vezes eu levei aos meus pastores, e disse, pastor, é acontecendo isso aqui. Como que eu ajo com a minha esposa neste caso? Não sabia. Meu filho está fazendo isso. O que eu faço? Pastor, surgiu essa opção aqui, né, de negócio. Sempre pedi opinião. Por mais que o meu eu dentro de mim vai tudo ficar perguntando. Você não é homem, rapaz. Eu lembro que, às vezes que eu tentei tomar a decisão por conta própria, eu só me arrebentei. Só me arrebentei. Nisso também está a humildade, reconhecermos que há pessoas que sabem mais do que nós, que podem nos indicar bons caminhos. Que Deus nos dê a graça, de fato, de seguirmos o padrão de Jesus Cristo, que obedecia, se humilhava, e Ele era Deus. Quem somos nós para achar que temos todo o conhecimento? Que o Senhor possa dar a mim e a você, irmão e irmã, um coração humilde que, diante daquilo que dá certo, Ele dá glória a Deus, e diante daquilo que dá errado, Ele veja, puxa,
Será que não precisei orar um pouco mais, pedir um pouco mais de informação? Que sejamos homens e mulheres fiéis a Deus, assim como nós vemos o exemplo tanto de José, de Maria, de Zacarias e Isabel, porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, ainda que venhamos andar por caminhos difíceis, porque não estamos isentos disso, pode ter certeza, o Senhor vai sempre nos mostrar o melhor caminho. Amém, meus irmãos?